Olá, alunos! Meu nome é Laura Blanco, eu sou professora de História e hoje nós iremos estudar a História do Brasil, mais precisamente o período conhecido como pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo das explicações, por gentileza, deixem os seus questionamentos nos comentários desse vídeo, que eles serão respondidos por mim. Espero que vocês gostem da aula, bons estudos e até breve. O período pré-colonial vai dos anos de 1500 a 1530. Embora seja um período relativamente curto da história do Brasil, é muito importante e sempre lembrado pelos principais vestibulares. Por quê? Porque é nesse período que nós temos as primeiras relações, os primeiros contatos entre portugueses e populações nativas. É nesse momento também que nós teremos a criação de feitorias que marcam a ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Nós teremos também o desenvolvimento da primeira atividade econômica na localidade, que é a extração do pau-brasil, dentre outras questões que serão analisadas ao longo da explanação. Então, sempre fiquem atentos à linha do tempo, porque a datação é fundamental na hora da realização das questões sobre o período pré-colonial. Muitas vezes os vestibulares trazem datas posteriores a 1530 e colocam questões referentes ao período pré-colonial, podendo levar a um erro do estudante. Então, fiquem muito atentos e guardem essa datação de 1500 a 1530. Para nós compreendermos o período pré-colonial, primeiramente nós precisamos analisar os fatores que possibilitaram o pioneirismo do Reino de Portugal no processo de expansão marítima ou de grandes navegações. Bem, alguns fatores explicam esse pioneirismo português. Aqui nós vamos deslindá-los. O primeiro deles é a geografia. Claro, nós temos que tomar muito cuidado para não praticar um determinismo geográfico. O que significa isso? Significa que não é para explicar o pioneirismo português apenas por esse aspecto. São muitos os aspectos que explicam essa postura primária de Portugal nas grandes navegações. Mas é claro que a geografia também é importante e por isso vamos considerá-la. Não podemos esquecer que Portugal está localizado na Península Ibérica, então a sua localização é muito privilegiada, por ser uma localização que possibilita acesso ao litoral em boa parte do território. E por que esse acesso ao litoral é tão importante? Porque ele possibilita ventos favoráveis em todas as direções e correntes marítimas favoráveis em todas as direções. Como assim? Quando nós estudamos os ventos e as correntes marítimas nesta região da Península Ibérica, próxima a Portugal, nós veremos que esses ventos e essas correntes, eles direcionam para todos os lados. Então, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o noroeste, facilitando assim a navegação. Vou dar um exemplo que talvez seja mais fácil para que vocês entendam. Sabe o filme do Nemo? Quando a Dory e o pai do Nemo pegam carona com as tartaruguinhas na corrente marítima e isso fará com que a viagem ocorra de uma forma muito mais rápida? É exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Se uma nau, se uma embarcação pegasse a corrente marítima certa e o vento favorável, ela conseguiria reduzir consideravelmente o tempo de viagem. Por exemplo, uma viagem para o Brasil poderia demorar até 3 meses, mas pegando os ventos certos e as correntes marítimas certas, favoráveis no caso, essa viagem poderia ocorrer em 15 dias. Então, há uma redução considerável, ok? Então, a geografia, a posição litorânea, os ventos favoráveis, a abundância de rios, tudo isso possibilita e favorece o pioneirismo português nesses processos de grandes navegações. Outro ponto também que é muito característico de Portugal é a centralização política que esse reino vivenciará, que também é pioneira.
Portugal já vivencia uma centralização política relativa no século XII, com Dom Afonso Henriques, e depois nós temos a Revolução de Avis do século XIV, que ocorreu em 1383, que foi orquestrada por Dom João, conhecido como mestre da Ordem de Avis. E por isso, esta revolução marca o início da dinastia de Avis na monarquia portuguesa, no Reino de Portugal. O fato de a revolução ter ocorrido consolida a centralização monárquica em Portugal. Então, aquilo que nós chamamos de absolutismo e que ocorrerá em França, Inglaterra e em outros territórios posteriormente, em Portugal já começa a se desenvolver aqui, em fim do século XIV. E se você tem um poder centralizado, concentrado nas mãos do monarca, você tem também algo que é fundamental, que é a paz interna. Então, enquanto os outros reinos estavam vivenciando guerras civis, guerras com seus vizinhos, Portugal vivenciava uma situação de paz, tanto interna quanto externa. Então, ele pôde focar a sua energia e os seus recursos às grandes navegações, à expansão marítima, não tendo que perdê-los com guerras internas ou mesmo externas. Essa centralização política, esse fortalecimento da monarquia, também leva a um fortalecimento da burguesia. Por quê? Esta burguesia vai conseguir fortalecer as atividades comerciais. E o fortalecimento dessas atividades comerciais se darão, inclusive, pela disponibilidade de capitais que existia em Portugal. Dom Manuel, aproximadamente em 1497, ele ordena que todos os judeus de Portugal ou sejam expulsos ou se convertam ao cristianismo, levando à formação do chamado cristão novo. Então, os capitais desses judeus serão capitais importantíssimos para o financiamento das grandes navegações. Então, todas essas empreitadas serão financiadas não apenas pela burguesia, mas também pelo Estado português. Então, percebam, um Estado centralizado que vivia uma situação de paz tem recursos, tem energia para desenvolver-se economicamente e para investir em outros aspectos políticos e econômicos, como as grandes navegações. Outro ponto importante são os princípios mercantilistas. Nós não podemos esquecer que o mercantilismo é o principal regime econômico da Europa neste período. Tudo bem que nós estamos vivenciando, neste momento do século XIV e século XV, uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a Idade Moderna fortalece os princípios mercantilistas, mas uma das bases do mercantilismo é o enriquecimento do reino. Esse enriquecimento do reino se daria a partir daquilo que posteriormente será chamado de pacto colonial. Então, a exploração de riquezas, a exploração de matérias-primas, a venda de produtos manufaturados gerariam esse enriquecimento dos reinos europeus, que são tão característicos dos princípios mercantilistas. Então, o colonialismo, o pacto colonial, o monopólio comercial das colônias são características mercantilistas. E um outro ponto, não menos importante, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Vocês sabem que houve a queda do Império Romano no século V e daí a Europa vai vivenciar uma situação de feudalização. Ela vivencia por basicamente 10 séculos um período de idade feudal. Mas, em fim da Idade Média, essa transição já se percebe, como em Portugal. Então, nós temos o renascimento do comércio, nós temos o fortalecimento de algumas atividades econômicas, inclusive da produção agrícola, dentre outras questões. Porém, na região onde se organizava o antigo Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, é que essas mudanças ocorrerão. Então, no antigo Império Romano do Ocidente, essas transições entre Idade Média e Idade Moderna estão ocorrendo. Mas, no Império Romano do Oriente Antigo, claro, ou Império Bizantino, os turcos otomanos tomam
a região de Constantinopla e tomam o poder, formando o Império Turco-Otomano. Perceba que esse Império Turco-Otomano ele vai existir de 1453 até 1919. Então, ele só acaba com a Primeira Guerra Mundial. É claro, ele vai vivenciar altos e baixos, momentos de muita grandiosidade, outros nem tanto, mas é um grande império que vai existir até o século XX. Bem, o que isso tem a ver com as grandes navegações? Constantinopla, ou Istambul, que era a capital do Império Bizantino, foi tomada. E é exatamente por esta região que a Europa chegava à Ásia, ou melhor, os mercadores europeus chegavam à Ásia para comercialização de especiarias. Quando esta rota é fechada, os europeus sentem a necessidade de buscar uma rota alternativa. Mas por onde? Se a rota do mar Mediterrâneo está fechada, né? A única alternativa encontrada, então, a priori, será a circunnavegação do périplo africano, ou seja, circunnavegar todo o continente africano até chegar ao Oceano Índico e, consequentemente, a região das Índias. É claro que esse processo vai ser um processo longo, demorado, quase um século, para que, de fato, os portugueses conseguissem chegar até Calicut nas Índias e pudessem consolidar esse comércio de especiarias. Então, aqui ao lado eu coloquei para vocês os nomes e as datas dos principais eventos relacionados a essa expansão marítima portuguesa. Mas antes de falá-los, eu só quero tocar nos dois últimos pontos. Então, a necessidade dessas rotas alternativas, já que os turcos otomanos não permitiam a passagem dessas caravanas europeias, faz com que haja a necessidade de buscar novos caminhos e circunnavegar a África é um deles. Todo esse esforço para quê? Para vender especiarias. Nossa, mas por que vender especiarias? Por que elas eram tão importantes? Elas tinham um valor de mercado muito alto. Como nós sabemos, não existia energia elétrica, não existia geladeira, sistema de refrigeração. Portanto, as carnes, por exemplo, eram, na verdade, não armazenadas, mas eram mantidas ou por meio da salga, ou por meio do sol, ou por outros meios. Mas, na maioria das vezes, esse alimento ele acabava apodrecendo, ficando com gosto horrível. Por quê? Porque o gado era batido em fins, vamos dizer assim, da primavera, entre ali o começo do verão, então entre primavera e verão, e aí ele teria que durar todo o período do outono e também do inverno. Resultado, esse alimento ficava assim intragável. Então, o uso das especiarias, na maioria das vezes, era para disfarçar o gosto horrível desses alimentos. Fora que muitas especiarias eram utilizadas também como medicamentos. Então, as especiarias tinham um valor de mercado altíssimo, eram muito cobiçadas no mercado europeu. Por isso, sim, valia a pena vamos dizer assim, empenhar em todo esse projeto expansionista para buscar o monopólio de venda dessas especiarias. E é claro que o Estado português, já centralizado, fortalecido, será um dos grandes impulsionadores desse processo. Então, o Estado português irá financiar muitas expedições para que ele pudesse monopolizar a venda dessas especiarias em Europa, inclusive chegando a estar à frente, vamos dizer assim, comercializando mais que os próprios comerciantes italianos, como, por exemplo, os genoveses. Bem, aqui eu coloco alguns pontos fundamentais. Então, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ponto que marca a presença portuguesa em África ocorrerá em 1415 com a tomada de Ceuta. Percebam que Ceuta fica bem próximo ali a Portugal, bem no norte de África. Os historiadores eles entram um pouco em discordância em relação a essa dominação. Alguns dizem que de fato fazia parte desse processo de expansão marítima, outros dizem que era só mais uma tentativa de dominação de terras e de riquezas por parte da monarquia. O fato é que nós percebemos realmente que a expansão começa a tomar corpo a partir das ocupações das ilhas
do Atlântico, né? Então, nós estamos falando das ilhas de Açores, posteriormente Açores e Madeira, posteriormente Cabo Verde, e também da sobreposição do Cabo Bojador. Então, quando o Gil Eanes, em 1434, consegue dobrar o Cabo Bojador, poxa, aí sim os portugueses ficaram esperançosos. Daí são mais de 50 anos para que eles conseguissem chegar até a região do Cabo das Tormentas e do Cabo das Tormentas para as Índias, mais uma década. Então percebam que à medida que os portugueses vão navegando a costa do litoral africano, eles vão também criando feitorias, vão ocupando esse território. E essas feitorias seriam responsáveis por garantir a comercialização de itens interessantes aos portugueses, como marfim, ouro, ou outros escravos, ou outras matérias-primas que eram tão específicas de África. Tá? Então, 1444, a descoberta do arquipélago de Cabo Verde, a dominação pelos portugueses. Em 1482, o Diogo Cão atinge a foz do rio Zaire, que possibilita uma navegação mais para o interior de África, embora essa interiorização do continente africano só se consolida no século XIX, com a neocolonização, com o processo imperialista do século XIX sobre a África. Em 1486, nós temos também outras expedições sendo orquestradas, inclusive uma delas orquestradas pelo monarca Dom João II, uma delas pelo Índico, né, que tem o comando do Pero de Covilha, e outra comandada pelo Bartolomeu Dias, que também será o responsável em conseguir sobrepor o chamado Cabo das Tormentas. Bartolomeu Dias percebeu que quando se navegava próximo ao litoral, as fortes ondas levavam os navios contra os paredões de pedras e eles eram destruídos e afundavam. Então, o que é que ele fez? Ele vai se distanciar do litoral para poder realizar o contorno do Cabo das Tormentas. Essa manobra teve muito sucesso e, diante disso, o Cabo das Tormentas passa a ser conhecido como Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a partir daí nós temos a chegada ao Oceano Índico e, sem dúvida nenhuma, agora sim seria muito mais fácil chegar até as Índias. E essa chegada às Índias se deu graças ao Vasco da Gama, em 1498, que vai atingir a cidade de Calicut, no litoral do continente, do território, na verdade, desculpem, no território de Índia, tá? E aqui, 1500, a oficialização da descoberta do Brasil por Pero Álvares Cabral, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de Cabral nos próximos slides. Então, percebam que todos esses fatores juntos ajudam a explicar o pioneirismo de português sobre o território que vem a ser conhecido como Brasil. A partilha do mundo pelos ibéricos, sem dúvida, é um capítulo importante dos nossos estudos. Desde meados do século XV, os conflitos entre Portugal e Espanha, motivados pelo controle das terras e dos mares recém-descoberto, culminaram na arbitragem do papado. Inicialmente, utilizavam a justificativa de evangelização dos nativos e de guerra santa aos infiéis. Diante disso, os portugueses obtiveram o monopólio da navegação do Oceano Atlântico. Mesmo assim, as tensões entre portugueses e espanhóis não acabaram. Pelo contrário, elas se tornaram ainda mais intensas e desencadearam em 1474 uma guerra, na qual as possessões atlânticas transformaram-se em alvos de agressões e postos de combates. Ao final do conflito, nós teremos a assinatura de um tratado, em 1479, chamado de Tratado de Alcaçovas, que reconhecia o domínio espanhol sobre as Ilhas Canárias e na parte litorânea próxima a elas. Aos portugueses, destinava-se o Marrocos, e os arquipélagos da Madeira, de Açores, de Cabo Verde e de São Tomé, e o controle de todas as terras e mares descobertos e ainda por descobrir ao sul das Canárias. Portanto, após a primeira viagem de Colombo à América,
a coroa portuguesa reivindicou, com base no Tratado de Alcaçovas, a posse dos domínios recém-descobertos pelo navegador genovês. Diante desse novo embate, uma nova arbitragem papal foi necessária. E com isso nós temos o estabelecimento da bula intercoiteira em 1493. A bula realizará a divisão do Oceano Atlântico por um meridiano que se localizaria a 100 léguas do arquipélago de Açores. Então, olhe no mapa de vocês essa primeira linha, onde está escrito Bula Intercoiteira 1493, é a divisão definida neste momento entre Portugal e Espanha. Os domínios portugueses localizariam-se a leste da demarcação, com exceção das Ilhas Canárias. Então, percebam que aqui nós temos algo que vocês aprendem na física. Tudo depende do referencial. Qual é o referencial? A linha. Então, tudo que está a leste da linha seria de Portugal. Tudo que está a oeste da linha seria de Espanha. Então, o referencial é a linha. Então, a oeste figurariam, como eu disse, as terras e os mares espanhóis. Apesar dos protestos portugueses, outras bulas papais anulavam os antigos privilégios concedidos por Portugal, transferindo a coroa espanhola e acirrando ainda mais a rivalidade luso-portuguesa, o que acaba levando a um novo confronto. Vale ressaltar que a bula intercoiteira foi intermediada pelo Papa Alexandre VI, que era espanhol. Então, isso ajuda também o nosso entendimento no porquê a Espanha tem essa reviravolta na concessão de direitos. Quem não gosta nada disso é Portugal, que depois deste novo conflito, irá então Portugal e Espanha chegarão a um novo tratado. Esse tratado é conhecido como Tratado de Tordesilhas e foi firmado em junho de 1494. O Tratado de Tordesilhas, ele é firmado para dividir as áreas, para demarcar as áreas sob um novo meridiano. Esse meridiano estaria situado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Então, a bula intercoiteira, 100 léguas. O Tratado de Tordesilhas, 370 léguas. Vale a pena ressaltar que, lembrando que é a mesma situação, a referência é a linha. Tudo que tivesse a leste da linha seria de Portugal, tudo que tivesse a oeste da linha seria de Espanha, tanto de terras quanto de mares. Diante disso, resguardavam-se os antigos domínios espanhóis, inclusive e portugueses, inclusive as Ilhas Canárias continuaram sob domínio de Espanha, porém, essa negociação do Tratado de Tordesilhas irá ratificar, ela irá nos dar pistas de que, de fato, Portugal sabia da existência daquilo que depois será chamado de Brasil. Então, como é que em 1494 ele já está brigando por algo que ele nem sabe que existe? Então, toda essa negociação do Tratado de Tordesilhas leva a crer, e os historiadores se empenham, de fato, para tentar responder isso de uma forma muito mais incisiva, de que os portugueses sabiam um pouco mais do que se imagina sobre essas terras, especialmente mais ao sul. Bem, outro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o Tratado de Tordesilhas é que, e a VUNESP, de uma forma geral, gosta bastante de perguntar isso, então, tanto para cis quanto para macro, é importante ficar atento, o Tratado de Tordesilhas marca, pela primeira vez na história, uma negociação diplomática. Então, nesse momento, não houve guerra. Depois de muitas guerras, eles conseguiram diplomaticamente resolver as demandas. O Papa, que irá intermediar a negociação, ainda é o Alexandre VI espanhol, mas essa nova divisão de 370 léguas irá sim ser aceita por Portugal. E aqui eu coloco para vocês uma ressalva, fique atento. Nem todos os europeus, nem todos os reinos europeus estavam satisfeitos com o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Ele simplesmente dividiu o mundo entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha. Os demais reinos ficavam fora dessa divisão. Especialmente franceses e ingleses não aceitavam e não o reconheciam.
Inclusive, o rei da França, Francisco, chega a dizer o seguinte: onde está o testamento de Adão que divide o mundo entre Portugal e Espanha? Para a França e para a Inglaterra, todas as possessões, todas as dominações de possessões territoriais deveriam se basear num princípio conhecido como uti possidetis. O que significa o princípio de uti possidetis? A terra é de quem ocupa, e é por isso que ingleses, franceses, holandeses e outros agrupamentos, especialmente europeus, irão tentar dominar vários territórios, tanto na América Hispânica quanto na América Portuguesa, porque não reconheciam e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Para eles, o único princípio válido era o princípio do uti possidetis, ou seja, o princípio de que a terra é de quem irá ocupá-la. Como já dito, muito possivelmente Portugal desconfiava da existência de territórios importantes mais ao sul da descoberta de Colombo na região das Antilhas. E outro fator que corrobora com essa perspectiva é a figura de Duarte Pereira Pacheco. Quem é Duarte Pereira Pacheco? Hoje se sabe que ele foi, de fato, o primeiro português a chegar no Brasil, inclusive antes de Pedro Álvares Cabral. Então, toda aquela ideia de que Pedro Álvares Cabral teria sido responsável por descobrir o Brasil e de uma forma, assim, muito eventual, sem querer, já foi desconstruída. Por quê? Porque foi descoberto um manuscrito chamado Manuscrito Esmeraldo de Suti Urbis, onde se tem o relato do Duarte Pereira Pacheco sobre a sua viagem ao Brasil. Esse manuscrito demorou bastante para ser descoberto pelos historiadores, então é algo relativamente recente e que muda, sim, a perspectiva da história nacional. E por que demorou-se tanto para descobri-lo? Porque ele estava muito bem escondido. O manuscrito ele fez parte de uma política que foi criada pela coroa portuguesa, conhecida como política do sigilo, que esteve sob vigência entre os anos de 1488 a 1497. Então, durante esse período, Portugal realizava viagens, realizava expedições para algumas partes da América, mas de forma sorrateira, de formas escondidas. E por quê? Porque costumeiramente se enviavam reinos como França, como Espanha, como Inglaterra, tentavam colocar dentro da tripulação espiões. Então se tinha muito cuidado sobre as informações obtidas nessas expedições. Então elas eram apenas passadas ao monarca e à cúpula da monarquia. No caso do Duarte Pereira Pacheco, a sua expedição foi orquestrada a mando do rei Dom Manuel I, que irá então pedir que ele fizesse uma expedição ao oeste do Atlântico Sul. E ele teria chegado ao Brasil nas regiões onde hoje se localizam os estados do Amazonas e do Maranhão. Então percebam que essa região mais ao norte do que hoje seria o Brasil fora descoberta, vamos dizer assim, fora visitada pelo Duarte Pereira Pacheco. Os vestibulares já consideram o Duarte Pereira Pacheco ter chegado antes que Cabral? Com certeza. A Unicamp já fez questões sobre o Duarte Pereira Pacheco, a FUVEST, então, quando nós pensamos na VUNESP também, então, a maioria dos vestibulares já utilizam essa desconstrução e já entendem, sim, a importância de se trazer o Duarte Pereira Pacheco como, vamos dizer assim, um português que esteve no Brasil antes de Cabral. Mas foi Cabral quem oficializa ao mundo o descobrimento do Brasil. A expedição de Cabral parte do Rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500 e é composta por uma frota de 13 navios, a mais aparatosa que até então tinha deixado o Reino de Portugal. Aparentemente com destino às Índias,
sob o comando de um fidalgo que tinha um pouco mais de 30 anos, conhecido como Pedro Álvares Cabral. A frota inicialmente passou pela ilha de Cabo Verde, vai recuperar víveres, então água potável, alimentação, dentre outras coisas, e ruma ao oeste, afastando-se da costa africana, até avistar o que seria a terra brasileira no dia 21 de abril. No dia 21, houve uma breve descida ao Brasil e só no dia seguinte a frota ancoraria no litoral da Bahia, na região de Porto Seguro, e é por isso que o dia 22 de abril é tido como a data de descobrimento do nosso país. Então, vale a pena nós ressalvarmos que, se outros portugueses estiveram no Brasil, Cabral não foi o primeiro, mas sem dúvida nenhuma sua expedição foi a primeira oficializada pela coroa portuguesa. Foi a primeira expedição que a coroa portuguesa tornou pública, então ela oficializa a dominação portuguesa sobre esse território recém-descoberto. Então, não podemos esquecer que essa oficialização marca a integração do território brasileiro a esse sistema econômico, político e administrativo de Portugal e também da Europa mercantilista. Vale ressalvar que acredita-se que a principal função de Cabral nessa expedição não era nem a oficialização da descoberta do Brasil, mas sim a tentativa de resolver alguns problemas que os portugueses estavam tendo na região de Goa, nas Índias. Não é à toa que essa expedição, ela passa por Cabo Verde, passa pelo Brasil, oficializa o descobrimento e segue rumo às Índias. Cabral não obteve sucesso nas negociações em Goa, pelo contrário, tá? Parece que a presença dele acabou gerando uma animosidade ainda maior. Tanto é que depois dessa expedição ele basicamente não aparece nem na história do Brasil e muito menos na história de Portugal. Então esse teria sido o grande evento em que Cabral participou. Mas ao que tudo indica, essa expedição foi orquestrada mais para resolver os problemas portugueses nas Índias do que realmente se preocupar com essa ocupação do Brasil. Lembrando que Portugal passa ao mundo a imagem de que foi uma descoberta por acaso, uma descoberta sem querer, ok? Então, só a investigação histórica que vem trazendo esses novos capítulos ao descobrimento do Brasil. As consequências da expansão marítima são fundamentais para que nós possamos entender o que vem após o período pré-colonial. E não apenas no período colonial, mas em outros momentos da história, e não apenas do Brasil, mas também da história europeia e mundial. A primeira delas que eu coloco a vocês é a descoberta de novas terras, obviamente. Então, a expansão marítima, ela possibilita não apenas a descoberta de novas terras, nós estamos falando de que territórios? Nós estamos falando do território africano, nós estamos falando da chegada às Índias, nós estamos falando da chegada dos portugueses à China e ao Japão. Sim, os portugueses chegaram até a China e ao Japão, inclusive efetivaram sua ocupação e sua colonização nesse território muito similar ao Brasil. Os jesuítas terão um papel fundamental na colonização portuguesa dos territórios de China e Japão. Então, além de descobrir novas terras, os portugueses têm acesso a nova cultura, a novas culturas, a novos povos, e é claro que isso acaba levando a um choque cultural, a um choque religioso. As violências oriundas desse choque religioso levarão a uma série de situações de violência. Então, fiquemos muito atentos a isso, por quê? Porque esses contatos dos portugueses, europeus de uma forma geral, em especial dos portugueses com os indígenas, é muito explorado por todos os vestibulares. Então, nós podemos esperar questões com esta temática, tanto no Enem, quanto no Macro, quanto no CIS, quanto no PSC. Então, o fato dos europeus terem uma visão eurocêntrica, que não respeitava a cultura do indígena, pelo contrário, havia toda essa postura de imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena, que era considerada inferior. O indígena, obviamente, tinha
uma cultura religiosa distinta da europeia. Então, a priori, ele era considerado um pagão, tá? Como assim um pagão? Uma pessoa que não teve contato com a fé cristã. A partir do momento em que ele tem contato com a fé cristã, ele tem duas possibilidades. Ou ele aceita a fé e se converte ao cristianismo, ou ele o nega. E quando ele nega o cristianismo, ele se transforma em infiel. E por que essa transição, essa mudança de status é tão importante? Porque o infiel é passível de guerra justa e de escravização, que são fatores fundamentais da dominação dos povos originários na América Portuguesa e Hispânica. Então percebam que quando esses indígenas muitas vezes não tinham nem a possibilidade de aceitar ou não, já eram considerados infiéis e atacados. Mas, quando considerados infiéis, haveria a possibilidade, a permissão de realização de guerra justa contra esses agrupamentos e também a permissão legal, legítima de escravização. Então, esse primeiro ponto é fundamental, sempre fazendo associação também com a descoberta de novos povos, novas culturas, novos modos de vida e novos modos de produção. Com as grandes navegações, nós teremos a formação de dois grandes impérios coloniais, que foram os impérios de Portugal e de Espanha. Então, no século XVI, Portugal preponderante, no século XVII, a Espanha, os dois grandes impérios coloniais. Nos séculos seguintes, nós temos, obviamente, a Inglaterra ocupando esse espaço, diante de um fortalecimento do seu comércio e da sua navegação com os atos de navegação, mas aí já é um outro assunto. Então, esses grandes impérios coloniais serão formados a partir das grandes navegações e serão compostos por Portugal, a priori, e depois por Espanha. Os domínios desses grandes impérios eram tão extensos que geraram muita riqueza aos mesmos. Mudanças profundas nas sociedades europeias. Quando nós paramos para pensar nas sociedades europeias, nós não podemos esquecer que eram sociedades estamentais, ainda influenciadas pelo absolutismo. Então, o absolutismo é o regime vigente em boa parte desses reinos e, portanto, a organização social é estamental. Bem, quando nós pensamos em mobilidade social, é sempre importante ressaltar que ela era ínfima, ela era quase impossível, tá? Ela existia? Existia. A única organização social que não permite de forma alguma mobilidade social é o sistema de castas. O sistema estamental permite, pouca, mas permite. Então, a partir do momento em que você tem a descoberta dessas novas terras, pessoas comuns, inclusive pessoas que eram vistas como escória da sociedade, poderão se transformar em heróis, em nobres. Portugal terá uma série de exemplos em relação a isso. Então, como muitos prisioneiros foram enviados para o Brasil no processo de efetivar a ocupação e a colonização, eles irão se destacar, vamos dizer assim, em território brasileiro. Então, lá em Portugal era um prisioneiro, alguém que devia à lei, que devia à sociedade. Mas aqui, por ter conseguido algum feito que interessava a coroa portuguesa, tem a possibilidade de uma ascensão social. Então, ele pode ganhar um título de nobreza, pode receber terras, enfim, uma série de benefícios da coroa. Então, percebam que essas novas terras além-mar possibilitaram também uma maior mobilidade social dentro do contexto das sociedades europeias, onde essa mobilidade era tão arraigada e tão difícil de ocorrer.
Temos também o ponto de enriquecimento da burguesia. Por quê? Porque com as grandes navegações, a principal atividade econômica que se desenvolve é a comercial. Então, nós temos exploração de matérias-primas nas colônias, nós temos a exploração de riquezas, como ouro, como prata, como pau-brasil, posteriormente outras riquezas serão descobertas e serão exploradas. Então, tudo isso possibilita o fortalecimento de um comércio a nível mundial. E quem realiza esse comércio? São as companhias de comércio, são as casas de comércio europeias que irão enriquecer e muito. Essas companhias muitas vezes acabam ficando mais enriquecidas do que muitos reinos. Outro ponto também interessante é a expansão da fé cristã. Nós não podemos esquecer que um dos motivadores da expansão marítima é exatamente a expansão da fé cristã. Por quê? No século XV, a Europa vivencia as reformas religiosas. A Igreja Católica perde muitos fiéis, então ela precisaria recuperá-los. E a contra-reforma vai nesse caminho. Então, uma das principais justificativas das grandes navegações, da expansão marítima, será sim o aumento dos fiéis católicos, o aumento do reduto católico no mundo. É claro que aqui eles estão pensando nas populações nativas, nas populações originárias dos territórios conquistados e ocupados. E o último ponto, estabelecimento de condições financeiras para a Revolução Industrial do século XVIII. Parece uma coisa assim tão distante, né? Nossa, Revolução Industrial, século XVIII, principalmente a partir de 1750, mas não é distante. E é fundamental compreender que essa grande atividade comercial desenvolvida pela expansão marítima propiciará o acúmulo primitivo de capitais. Essa definição é uma definição marxista, mas que os vestibulares gostam bastante de utilizar. O acúmulo primitivo de capitais nada mais é do que o acúmulo de riquezas que permitirá o financiamento da ciência, do desenvolvimento das máquinas, do desenvolvimento dos sistemas de transporte, que possibilitará a criação de um sistema financeiro, que serão os elementos fundamentais para o desenvolvimento da Revolução Industrial em Inglaterra. Então, sim, nós devemos conectar uma coisa com a outra. A expansão marítima irá contribuir para o desenvolvimento da Revolução Industrial, mesmo que no século XVIII, porque ela possibilita o chamado acúmulo primitivo de capitais. Ao longo de todo o período pré-colonial, o Brasil foi secundarizado, ou seja, ele foi deixado em segundo plano. E por que o Brasil foi secundarizado? Porque naquele momento a coroa portuguesa estava mais interessada em garantir a manutenção do comércio de especiaria na região asiática, em especial nas Índias. Esse comércio de especiarias gerou muita riqueza aos portugueses, já que eles foram pioneiros nos processos de grandes navegações. Então, a coroa portuguesa irá monopolizar a venda de muitas especiarias nesse momento inicial da chegada às Índias, ou seja, século XVI em especial. Posteriormente, nós temos os espanhóis também alcançando as Índias, e então esses dois grandes impérios irão basicamente monopolizar este comércio. É claro que isso não vai durar para sempre, então no século seguinte, ingleses, franceses, holandeses também entraram nesse comércio. Isso explica, na verdade, por que o comércio de especiarias deixa de ser atrativo, embora Adam Smith não tenha criado a lei da oferta e procura nesse momento, né, no século XVI, ela já valia. Quando ingleses e franceses começam a chegar até as Índias e a comercializar essas especiarias, a Europa é inundada por esses produtos. E quando nós temos uma oferta muito grande de produtos, o que ocorre com os preços? Os preços caem, e foi essa realidade, então, que levará à decadência do comércio de especiarias. Mas, por enquanto, há uma prioridade portuguesa por conta do Reino de Portugal basicamente monopolizá-las. Por exemplo, a pimenta do reino. A pimenta do reino recebeu esse nome porque a venda desse produto era monopolizada pelo Reino de Portugal. Então,
são muitas as especiarias que vivenciam essa situação em fins, melhor colocando, desculpem, ao longo do século XIX, especialmente ao longo do século XVI, especialmente nessa primeira metade do século XVI. Outro ponto também que não chamou muita atenção dos portugueses foi o fato de não se encontrar metais preciosos nessas primeiras buscas no Brasil, ok? É claro que quando os espanhóis encontrarem ouro e prata na América Hispânica, ouro na região do México e prata na região do Chile, em especial na região do Peru, que eram, na verdade, a região do México, o Império Azteca, e aqui mais ao sul, na região de Peru, Chile e adjacências, o Império Inca, essa postura irá mudar. Mas enquanto essa descoberta dos metais preciosos na América Hispânica não se consolidou, os portugueses também não se mostravam interessados, já que o Brasil não demonstrava possuir nenhum metal precioso. Lembrando que o ouro só será descoberto no Brasil em finzinhos do século XVII. E um outro ponto que também é fundamental, a carência de pessoas dispostas à colonização. Os portugueses não queriam vir ao Brasil, eles não queriam participar dessa empreitada. A maioria das pessoas que vieram nesse momento do período pré-colonial e também no início do período colonial foram obrigadas. As pessoas eram sequestradas nas ruas e colocadas à força nas naus, nos navios. Pessoas aprisionadas tinham como punição a vinda para o Brasil. Então, você não tem pessoas dispostas a colonizar o território. Só a partir de 1530 e todo o movimento por parte da coroa portuguesa é que essa situação começa a se modificar, mas muito lentamente. As pessoas tinham medo do desconhecido, da fauna, da flora, das populações originárias, ou seja, das populações indígenas. Então, o Brasil, esse imaginário, ainda causava um temor, vamos dizer assim, à população europeia, inclusive à população portuguesa. Para tentar conhecer um pouquinho mais o Brasil, especialmente para defender esse território e também para procurar riquezas, nós temos a coroa portuguesa organizando as chamadas expedições exploratórias ou, como muitas vezes são conhecidas, expedições guarda-costas. A primeira expedição já foi orquestrada em 1501 e teve a liderança do Gaspar Lemos e foi organizada com o objetivo de reconhecer o litoral brasileiro e, a partir daí, criar mapas, né? Cartas de navegação, mapas que pudessem facilitar a busca por riquezas e também pela ocupação do território. No ano seguinte, 1502, nós já temos a expedição do Fernando de Noronha ou do Fernão de Noronha. O Fernão de Noronha, ele recebe da coroa portuguesa o monopólio régio, ou seja, o direito de explorar exclusivamente a exploração do pau-brasil. Esse direito, esse monopólio, duraria 3 anos apenas, mas já logo no primeiro carregamento, ele vai conseguir retirar do litoral brasileiro cerca de 100 toneladas de madeira, aproximadamente 5.000 toras de pau-brasil. Então, nesse ritmo de exploração, percebam que em menos de um século, todo o litoral brasileiro terá a extinção do pau-brasil. Falarei para vocês um pouco mais sobre esse regime do estanco no próximo slide. Em 1503, nós temos o Gonçalo Coelho liderando essas expedições exploratórias. E foi ele o responsável pela fundação da primeira feitoria do Brasil. As feitorias são fundamentais para se entender a ocupação do território. É uma característica da colonização portuguesa. Já as feitorias, esse sistema de feitoria já havia sido utilizado nas ilhas do Atlântico, e especialmente no litoral africano, e foram reproduzidas aqui no Brasil. Então, a nossa primeira feitoria foi a feitoria de Cabo Frio. Como vocês podem ver aqui no mapa, nós temos outras tantas feitorias. Então, nós temos a feitoria de Pernambuco, a feitoria de Santo Aleixo, a feitoria de Todos os Santos, a de Cabo Frio um pouquinho mais aqui embaixo, a feitoria do Rio de Janeiro. Então, estas são as primeiras feitorias criadas no período pré-colonial.
Em 1515, nós temos a expedição do Cristóvão Jacques. Já foi uma expedição um tanto quanto tensa. Por quê? Porque é uma expedição que tem como objetivo proteger o litoral e tentar apreender navios franceses. Mas por que navios franceses? Os franceses que não aceitavam o meridiano de Tordesilhas, que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, começaram a fazer incursões ao litoral brasileiro, chegando inclusive a realizar arranjos com os tupinambás e exploravam o pau-brasil. Então, tal qual os portugueses, os franceses exploravam o pau-brasil aqui do território colonial português. Então, esta expedição do Cristóvão Jacques tem como objetivo defender o território e tentar expulsar esses franceses, repelir essa presença francesa. De fato, ele irá prender alguns navios e chega a prender cerca de 200 franceses que estavam atuando no litoral brasileiro. Percebam que a França era defensora dos ideais do Uti Possidetis, a terra de quem ocupa. Diante disso, não aceitava o Tratado de Tordesilhas e, por isso, estava realizando essas incursões no território brasileiro. De uma forma geral, essas expedições exploratórias conseguiram mapear o litoral brasileiro de norte a sul, chegando a regiões distintas. Então, ao que os estudos indicam, conseguiram chegar inclusive até a foz do rio Amazonas e também ao sul do Rio da Prata. Então, no extremo norte e no extremo sul daquilo que viria a ser o Brasil no período colonial e posteriormente no período imperial. Então, de fato, elas conseguirão alcançar, em boa parte, os seus objetivos. As primeiras tentativas de exploração do litoral brasileiro se basearam no sistema de feitorias. Esse sistema já era conhecido dos portugueses porque foram adotados na costa africana. O sistema de feitorias era muito interessante, por quê? Porque ele permitia a ocupação da terra sem a necessidade de colonizá-la. Então, os portugueses garantiriam seu domínio sobre o território, mas sem a necessidade de criar toda uma estrutura de colonização, que era extremamente cara, extremamente onerosa aos cofres públicos. A criação das feitorias possibilitou que estes portugueses estabelecessem ao longo da costa africana uma série de feitorias. O que eram essas feitorias? Eram postos fortificados de comércio, ou seja, isso indica que de fato havia a existência de trocas comerciais, embora precárias, mas elas existiam. No caso do Brasil, essas trocas comerciais se davam com as populações nativas, então nós temos as trocas feitas pelos indígenas, garantindo que estas feitorias fossem abastecidas de pau-brasil, fossem abastecidas de víveres, de água potável, de alimentos, enquanto em troca desses bens, os portugueses concediam aos indígenas ferramentas, fazendas de tecidos, muitas vezes armas, enfim, aquilo que os indígenas tinham interesse. Bem, é sempre interessante ressaltar que esse núcleo comercial, essa feitoria, era organizada, era dirigida por um agente que recebia o nome de feitor. Cabia a esse feitor fazer a compra ou a troca de mercadoria dos chefes ou dos mercadores nativos. E também cabia ao feitor estocá-las até que fossem recolhidas pelos navios portugueses para serem entregues à Europa. A opção pela feitoria era muito interessante, por quê? Porque tornava desnecessária, como eu já comentei, essa colonização do território, garantindo apenas a ocupação. Vale a pena ressaltar também que esse sistema de feitoria em África se organizou a partir da região de Cabo Verde, se estendendo por todo o litoral. E no Brasil, como nós vimos no mapa anterior, ele também irá se estender por boa parte do litoral. Tanto do Brasil quanto em África, as feitorias se localizavam exatamente nessa região
litorânea. A priori, os portugueses não interiorizaram nenhum dos territórios. Diga-se de passagem, em África, os portugueses demoraram bastante para interiorizar. Eles, de fato, irão dominar o interior de África apenas no processo neocolonial do século XIX. Então, são muitos fatores que explicam essa demora, mas, sem dúvida nenhuma, o fato de os portugueses temerem as populações originárias de África e também não conhecerem a fauna, a flora, a geografia, impediam essa interiorização. Então, por exemplo, como é que eles conquistavam escravos? Como é que eles conseguiam escravos a serem comercializados em várias partes do mundo? Eram os próprios agentes africanos que conseguiam esses escravos em várias partes de África e traziam ao litoral. E lá no litoral, esses escravos seriam comercializados com os portugueses. Lembrando que essa questão da escravização já é uma questão relativa ao período colonial, mas é só um exemplo que eu estou dando para que vocês entendam como essas feitorias, tanto em África quanto no Brasil, ficaram mais restritas às regiões litorâneas, elas não foram interiorizadas. É sempre importante também ressaltar que as primeiras tentativas de exploração do litoral brasileiro se basearam também nessa busca, nessa extração do pau-brasil. Então, entre os anos de 1500 a 1535, basicamente a principal atividade econômica é a extração do pau-brasil. Esta madeira era obtida pela troca com os índios. As árvores, elas não cresciam juntas, então elas cresciam em áreas distintas, em grandes territórios e de forma dispersa. Então, à medida que a madeira foi se esgotando no litoral, porque de fato isso ocorreu em menos de um século, nós temos o esgotamento de todo o pau-brasil do litoral brasileiro, os europeus passarão a recorrer aos indígenas para obtê-la. Então, o trabalho coletivo, especialmente na derrubada de árvores, era uma tarefa muito comum nas sociedades indígenas, especialmente nas sociedades tupinambás. Elas representavam a forma, o modo de vida dessas sociedades. Então, o corte do pau-brasil podia integrar-se com relativa facilidade aos padrões tradicionais da vida indígena. E é por isso que essa atividade, a priori, não gerou tantos atritos com os portugueses. Então, os índios forneciam a madeira em menor escala, forneciam farinha de mandioca, trocavam alguns outros bens que interessavam ao agente da feitoria, ao feitor, e, em contrapartida, recebiam tecidos, facas, canivetes, enxadas, tesouras, quinquilharias, objetos de pouco valor dos portugueses, ok? Então, é sempre muito importante ressaltar estes pontos. Quando nós falamos sobre a exploração do pau-brasil, vale a pena também ressalvar que essa exploração se deu, primeiramente, na forma de estanco. Então, tomem muito cuidado. Estanco e escambo são características da exploração do pau-brasil, mas são coisas distintas. O estanco é um regime de monopólio real de exploração do pau-brasil. O que isso significa? Significa que a coroa portuguesa concedia a algum grupo de comerciantes esse direito, ou ela mesmo explorava o pau-brasil, dependendo do momento. Assim que o Brasil foi descoberto, e esse descoberto obviamente vai entre aspas, nós temos o estanco sendo concedido a um grupo de comerciantes de Lisboa, liderados pelo cristão novo. Quem é o cristão novo? É o judeu convertido, chamado Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, como nós bem conhecemos, que recebeu, então, o direito desse monopólio comercial, obrigando-se, em troca, ao que parece, enviar cerca de 6 navios a cada ano para explorar cerca de 2.000 quilômetros no litoral brasileiro. Ele também tinha
a obrigação de construir uma feitoria? Bem, o consórcio, como já dito, durou apenas 3 anos, fez pouquíssimas viagens, mas quando este consórcio acaba em 1505, os arrendamentos terminaram, a coroa não irá renová-lo e ela toma para si esse papel de exploração do pau-brasil. Então, são os próprios agentes do Estado português que o realizarão. E o escambo? O escambo é a forma como a madeira era trocada. Então, os indígenas, como já dito, cortavam a madeira e a partir daí a trocavam por objetos oferecidos pelos portugueses. Essa troca de madeira por objetos é o sistema de escambo. Então, só tome muito cuidado, porque as palavras são muito similares, mas são coisas distintas. A exploração do pau-brasil foi muito interessante aos portugueses, porque garante a dominação do litoral e também irá garantir a criação das feitorias, como já dito, são fundamentais também para garantir a ocupação do território pelos portugueses, garantindo assim a dominação dessas áreas à coroa portuguesa. As feitorias também eram pontos estratégicos muito importantes, porque o Brasil se torna uma parada de rotas comerciais que viajavam para as Índias. Então, os navios saíam de Portugal, paravam no Brasil, havia reposição de víveres, ou seja, de água potável, de alimentos, e do Brasil rumavam para as Índias. No retorno, a mesma situação. Então, estas feitorias davam esse apoio estratégico para as rotas comerciais. E, é claro, a presença de feitorias também é uma questão geopolítica importante, porque ela possibilita, ela permite a defesa do território por parte dos portugueses. Mas por que será que o território precisaria ser defendido? Existia algum outro reino interessado no território do Brasil? Sim, muitos, especialmente os franceses. Os franceses farão uma série de investidas no litoral brasileiro, inclusive alianças com os tupinambás, que forneciam pau-brasil a esses franceses. Então, os franceses tentavam, ou tentaram, melhor colocando, em muitos momentos, dominar o território e garantir a exploração, o escambo de pau-brasil.